Olá, meu nome é Isabela Lapa e eu estou muito feliz de estar participando mais uma vez desse projeto, que é de um assunto que eu amo, na verdade dois, marketing e turismo. É como se eu tivesse reunido toda a essência da Isabela e colocada num projeto só, então a Kellen conseguiu fazer isso com essa ideia e eu estou muito feliz de estar aqui na segunda edição participando. A primeira edição, como ela já falou, mas eu quero frisar aqui antes da nossa primeira aula, ela está toda gravada aqui no canal do YouTube. Então é muito importante que se você não tiver assistido, se você for novo por aqui, você assista, porque você com certeza vai aprender muitas coisas. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a experiência do cliente focada em marketing sensorial. Esse é um dos temas dos quais eu sou mais apaixonada e eu acredito que é um tema que tem muito sentido quando a gente está falando de uma comunicação no ambiente digital. Porque se a gente fizer, eu gosto de brincar com as minhas alunas e com as minhas mentoradas, que a gente faz para entender o ambiente digital, sempre um paralelo com o ambiente offline, a vida que a gente conhecia antes dessa daqui, para a gente clarear nossas ideias. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em marketing e quando a gente fala em experiência do cliente, pensando em sensações, o que acontece? Antes, você tinha, por exemplo, a sua agência, o cliente chegava até você num encontro presencial, sentava na cadeira na sua frente, vocês conversavam, vocês apertavam as mãos, vocês trocavam sorrisos, você oferecia um café, o seu espaço eventualmente tinha ar-condicionado, Você entregava um panfletinho para ele com o contexto do roteiro, do que ele ia vivenciar no passeio, caso ele contratasse. Ou seja, nós não tínhamos consciência disso, talvez, Quem não era da área do marketing, não é um estudioso de marketing, talvez não tinha essa consciência. Mas esse momento, essa relação, ela já era pautada por experiências sensoriais. Porque ativar as experiências sensoriais de uma pessoa nada mais é do que fazer com que ela tenha sensações, emoções e reações diante de toques, comidas, aromas, sabores, cheiros. Falei aromas, falei cheiros, mas é isso aí. Então, o que acontece? Tato. E é muito importante que a gente ative esses sentidos porque são sentidos conhecidos por todos. Então, de uma maneira inconsciente, isso é neuromarketing, nós percebemos que as pessoas, quando elas têm boas reações diante desses sentidos ativados, elas são mais propícias à compra. Por quê? Porque esses sentidos, por serem conhecidos por elas, geram um elemento central quando a gente pensa em compra, que é o elemento da confiança. Então, ativar as sensações do seu cliente, é uma coisa extremamente importante. E isso, na edição 1 desse projeto, já foi conversado e no vídeo sobre a experiência do cliente, falei muito, E vou dar só uma recapitulada aqui, mas falei muito sobre como que é o seu ambiente, se a cadeira do seu escritório é confortável, se quando você encontra esse cliente para o passeio, você oferece determinados mimos, determinados carinhos, Para que torne essa experiência mais concreta, mais perceptível no quesito de valor para ele, porque isso também potencializa as indicações para futuros projetos, futuras viagens, futuros contratos, trabalhos, enfim. Porém, quando a gente pensa em traduzir essas experiências no Instagram, e o objetivo dessa edição é ser uma coisa mais prática, vem parece um vácuo na nossa mente, assim, Como que eu vou fazer isso na rede social? A pessoa está vendo do outro lado da tela. Ela não tem como tocar, o cheiro não vai chegar até lá, ela não tem como falar comigo. E aí a gente entende o seguinte, que essas experiências sensoriais a partir do ambiente digital, a partir do Instagram, elas vão ser traduzidas pelos seus elementos de imagem e de vídeo e a forma como eles são compostos. Então, pensa comigo, se você, por exemplo, vai fazer uma live, vamos citar um exemplo bem básico para a gente começar a falar disso, Se você vai fazer uma live, aí você sentou e está fazendo uma live e o fundo da sua parede é branca. Esse fundo branco não me transmite nenhum tipo de emoção. Não me transmite nenhum tipo de reação, nenhum tipo de sensação, nenhum tipo de impacto visual, E a visão é um dos nossos sentidos. Então, supondo que você já mude esse cenário branco e no fundo desse cenário já tem 2 quadros de Belo Horizonte, onde a pessoa já está percebendo a beleza da cidade. No entorno desses quadros, eventualmente, tem uma flor, onde a pessoa já percebe afeto. Você arredou um pouquinho a câmera para trás e colocou na sua frente alguns biscoitos, alguns pães de queijo e um café. A pessoa já percebeu sensações, já sentiu desejo, já sentiu vontade, já percebeu carinho. Então, esses elementos que estão no entorno,
que são os detalhes que compõem, que vão formar não só as experiências sensoriais do cliente do outro lado da tela, como também a personalidade do seu negócio. E você começa a se individualizar na produção de conteúdo a partir, né, dessas estratégias que você vai usar para ativar esses sentidos do seu cliente. Então, por exemplo, você vai falar que BH é uma cidade 100%, né, focada no turismo gastronômico, supondo que essa seja a sua pauta. E aí, na hora que você vai falar sobre isso, você pode postar uma foto, não é verdade? Você pode postar uma foto de por exemplo, de um vidro bem bonito, que a gente geralmente pensa no cenário, né? Com um paninho do lado e vários torresmos de barriga, para comentar sobre o torresmo nos botecos da cidade, e uma garrafa de cerveja fechada. Essa foto, ela tem um contexto estático, não necessariamente ela desperta uma sensação tão ativa em mim do que ela despertaria se ela estivesse com características de movimento, ou seja, uma mão levantando o torresmo, uma mão virando a cerveja no copo, a sensação de movimento que você pode dar, tanto no vídeo, né, principalmente no vídeo, mas também numa boa foto, feita com o seu próprio celular. Não estou falando aqui que você precisa de um equipamento ultra profissional para fazer isso você pode ter com o tempo, mas esses elementos que dão vida ao perfil dão experiências de sensação. Pega agora o Google e coloca uma foto de torresmo no fundo branco e depois coloca uma foto do torresmo na mesa do bar com as pessoas atrás. Se tiver um sorriso, você está transmitindo alegria. Se tiver você bem vestido, você com uma boa aparência, você com um ar animado. Então essas experiências sensoriais dentro da rede social, elas vão ser passadas por essas estratégias de imagem e vídeo, mas o que você precisa usar é movimento. Porque você também pode fazer um vídeo indo e voltando no tal torresmo com cerveja, que é o nosso exemplo aqui. Agora, você pode fazer um vídeo tomando a cerveja e comendo o torresmo. Essa sensação é transmitida para mim do outro lado. Supondo que você criou dentro do seu conteúdo também uma estratégia, e que inclusive é uma estratégia super interessante pensando em conteúdo, onde todos os dias você mostra uma foto, uma paisagem, um lugar da cidade, uma pessoa importante na cidade. Você pode traduzir essa imagem de uma maneira muito mais interessante, com muito mais personalidade e com muito mais sentimento para mim que estou do outro lado, colocando uma música. E aí, vale frisar que eu sei que várias contas do Instagram não tem a música, mas você tem que ter sempre clareza de que é o seu papel se movimentar para fazer o seu negócio dar certo. Então, obviamente, se você não tem a música, você vai usar outro aplicativo, colocar a música e colocar lá no Instagram. Então, o que acontece, gente? A gente tem que pensar aqui, num lugar onde a maior disputa é a atenção, como você vai conquistar a atenção do seu cliente? Fazendo a diferença na mente dele por esses pequenos detalhes, né? Outra coisa extremamente importante quando a gente pensa em experiência. O que eu percebo ao ver, eu desejo. Então, quando você mostra pequenos momentos dos seus roteiros, pequenos momentos do seu atendimento, um e-book sobre a cidade que você está preparando, quando você coloca uma música e mostra o seu lugar de atendimento, ou seja, abrindo a portinha aí da sua agência com uma música de fundo, uma iluminação agradável, aí eu tô visualizando aquele cenário e aí eu noto que a sua cadeira é confortável, eu consigo perceber essas coisas a partir da minha visão. Então, a gente erra muitas vezes ao pensar que o conteúdo que a gente produz, ele precisa ser estático e ele precisa ser institucional. A rede social, eu falei isso no primeiro e eu quero repetir aqui, a rede social não é um lugar institucional. Empresas estão lá porque elas estão forçando a barra. Então, o que você tem que fazer com o CNPJ da sua empresa? Transformá-lo em uma percepção de pessoa. Porque eu quero seguir uma pessoa, eu quero interagir com pessoas e eu quero falar com pessoas. Então, use tudo isso a favor do seu negócio. Tem alguns livros disponibilizados no site da Amazon sobre marketing sensorial e é muito importante que vocês tentem ler sobre esse assunto para que vocês possam perceber, né? E principalmente vocês têm que perceber também nesse novo cenário que você pode materializar uma experiência online com
uma mescla de uma experiência presencial. Vamos pegar um exemplo. Eu trabalho com mentorias em marketing e essas mentorias elas são online. Então todas as reuniões são pelo Zoom, né? Porém, eu materializo essa relação a partir do envio de um presente para as minhas mentoradas. Esse envio, ele tem esse papel, tanto de colocar a minha marca mais dentro da mente delas, como também de criar uma experiência sensorial, porque elas vão tocar o caderno, elas vão visualizar o caderno, elas vão visualizar o nome delas no caderno, o que é uma questão de atendimento individualizado, que também faz parte dessa experiência. Ou seja, se você está recriando seus produtos, suas formas de trabalho, se você tem um serviço, por exemplo, como eu sei que aqui em BH muitas pessoas prestam e é um serviço extremamente importante, que é, né, onde você fornece um roteiro personalizado para a pessoa que está vindo em Belo Horizonte, mas não necessariamente você vai guiá-la ao longo dos dias, você pode materializar isso muito mais do que enviando apenas uma cartinha por e-mail para ela imprimir o documento na casa dela e receber em PDF. Né? Você pode pensar em coisas para que ela lembre de você, lembre da sua empresa e lembre de Belo Horizonte. Então, sempre que você for pensar nesses pontos de contato, na forma como você está proporcionando a experiência para a pessoa, pensa, isso vai ativar alguns dos sentidos de quem está do outro lado? Eu daria um sorriso? Eu sentiria uma sensação de afeto? Eu sentiria uma sensação de raiva? E isso o seu olhar transmite, sua forma de falar. Eu me sentiria agitado ou eu sentiria mais calmo? Tudo isso você traduz ao produzir conteúdo e impacta quem está do outro lado da tela positivamente. Por isso, o principal elemento que você tem que ter em mente antes de começar a pensar nas experiências sensoriais é qual é a sua intenção. O papel de um bom conteúdo é ter intenção, né? E aí é que é o erro, porque a galera cria Instagram e acha que é só postar. Cria Instagram, acha que é só replicar o que o outro está fazendo. Cria Instagram, acha que é só publicar porque viu no outro e deu curtida. Então, não é isso. E se você estiver seguindo por esse caminho, tudo bem, eu também já segui por ele. A gente aprende ao longo da vida mesmo. Porém, você tem que entender que todas as decisões que você toma, tanto no seu negócio físico, lembrando que esse comparativo é extremamente importante para a mensagem ficar mais clara para você, todas as decisões que você toma no ambiente físico, elas também precisam ser tomadas na gestão da sua marca no ambiente digital. Você não pode gerar ruído, né? Você não pode criar no cliente a percepção de que a sua empresa é uma coisa e na hora que ele te encontra no físico ela ser outra e vice-versa. E alinhar essa experiência sensorial a uma intenção muda tudo. Ou seja, o que eu quero dizer com essa intenção? Se você não tem nenhuma intenção, vem comigo, se você não tem nenhuma intenção de incentivar o consumo de bebida alcoólica, a experiência sensorial que você vai passar para o seu cliente tem que ser com café. Com o café coado, com a fumacinha do café saindo, com aquela percepção de aroma que a gente já tem automática na nossa cabeça quando a gente vê a fumacinha. Você não vai ativar os sentidos do seu cliente com cerveja, porque o vizinho, a agência concorrente, está postando muita cerveja e está dando muita curtida. Porque você desconstrói a mensagem da sua marca, caso a mensagem da sua marca seja um turismo onde você não beba para poder chegar em casa mais descansado, dormir melhor, com mais tranquilidade e acordar cedo para desbravar a cidade no outro dia. Então a intenção é você saber qual mensagem você quer transmitir. Se você tem uma marca que é em constante movimento, que é ágil, que é dinâmica, que é criativa, que é potente, qual que é o sentido de você gravar uma sequência de stories com uma música clássica, daquelas músicas de meditação? Você não está transmitindo uma experiência sensorial a partir da audição para quem está do outro lado que condiz com a sua mensagem de marca. Então esse é o problema da cópia, né? Esse é o problema de repetir o que o mercado faz sem individualização. Então pense sempre qual é a intenção da sua marca e a intenção desse conteúdo. E aí você pensa, a sensação que eu vou transmitir para o outro aqui agora reflete essa intenção? Por quê? Lembre-se do que o seu cliente faz, entenda a teoria de marketing, mas pense em você para ver se não é assim. Você compra muito mais pela emoção do que pela razão. Você tem sentidos e reações automáticas e que você não tem controle sobre elas diante
por exemplo, de algumas coisas. Tem gente que não consegue ver um pão de queijo e não comer. Tem gente que tem dor de cabeça. Eu, por exemplo, tenho dor de cabeça quando eu entro em carro. E o carro é novo e tem aquele cheiro de carro novo. É uma reação incontrolada do meu corpo. Ele não reage bem àquele perfume de veículo automotivo. Eu tenho pânico quando eu pego um Uber e o carro é novo, com aquele cheiro daquele perfume que saiu da loja. Eu nunca tive cheirinho no carro, eu mal passo perfume. Eu tenho uma sensação negativa diante de alguns cheiros. Ou seja, eu controlo isso? Não. Isso é algum comando do meu cérebro que faz com que eu tenha uma reação. O seu cliente é a mesma coisa. Ele não vai necessariamente pegar e falar que legal, a partir desse vídeo eu tive uma sensação. Ele não vai sentar na cadeira confortável do seu lugar e falar, ai que delícia a cadeira dele, eu tive uma sensação. Não. Talvez ele nem observou, mas o inconsciente dele processou conforto, processou segurança, processou confiança em você. Porque o ambiente, o entorno é conhecido, é agradável. E esse é o papel do marketing sensorial, ativar o inconsciente. Então, eu quero que você pense assim. Quais são os 5 sentidos que nós temos? Aí você vai anotar esses 5 sentidos. Na frente, você vai fazer uma lista. A partir do meu Instagram, como eu posso ativar o sentido 1, 2, 3, 4 e 5? E trabalhar essas estratégias, não eventualmente, todos os dias, com o seguinte foco. Antes delas, tem a sua intenção. Essas estratégias vão fazer você ser lembradas pela mensagem que vocês querem ser lembrados. Beleza? Então é isso. Eu quero que vocês fiquem à disposição para falar comigo, tanto aqui nos comentários quanto lá no direct, que eu sei que é um lugar mais confortável para a maioria, pela privacidade. Então a gente segue o projeto, eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos, mas lembrem-se, isso não é fazer o extraordinário, isso é fazer o ordinário muito bem feito, como a gente já falou várias vezes, mas eu faço questão de repetir, porque hoje não se diferencia no mercado concorrido quem faz o mesmo. Se diferencia quem faz a diferença, mas a diferença está sempre nos detalhes. Beleza? Então até a próxima!